aqui, gravação. No Teams, partilhar a área de trabalho. E ficar de padrão, né? Então vamos lá. Nossa apresentação, trabalhando agora outra unidade, que é a parte de misturas e reagentes de combustão, é a parte que eu mais gosto da disciplina, a parte que eu acho mais interessante, tá? O mais próximo de química, inclusive, que a gente vai ver. Mas basicamente o que a gente vai ver, né, ou que rever, né, já que vocês já viram Química 1, é que quando tem uma reação química, né, o que vai acontecer é que basicamente as moléculas dos reagentes elas vão ser quebradas e vão sendo reorganizadas durante a equação, durante a reação, né, e elétrons e os átomos vão sendo reorganizados para formar os produtos. Nesse tipo de processo, a gente pode ter ocorrendo, né, com o consumo de energia do que estiver na vizinhança, ou então ele pode eliminar parte da energia que estava concentrada ali nas ligações. E parte da energia vai sendo absorvida para formar as novas ligações, mas você vai ter um ΔH de reação que vai acabar pegando parte da energia e mandando para o que tiver que existir de vizinhança, certo? Nas reações que a gente tem de combustão, normalmente o que a gente vai ter vai ser uns átomos de oxigênio presentes no combustível, né, e no comburente, que é o próprio meio que vai ocorrer a queima, né, vão acabar liberando energia, né, e formando um novo tipo de produto, normalmente de energia mais baixa, certo? Os três principais elementos químicos que estão presentes nos combustíveis, principalmente os nossos, né, porque a gente utiliza basicamente combustíveis fósseis, vão ser basicamente o carbono, o hidrogênio e o enxofre. Tá? O enxofre ele provém das jazidas, então jazidas jazidas como bacias sedimentares, então ele está presente, né, no ser vivo, na plantinha, que morreu, foi recoberto por terra, ficou milhões de anos esperando para a gente ir lá e falar, opa, tem combustível aqui. A gente retira aquilo ali e quando a gente queima, né, o enxofre acaba sendo liberado na forma de dióxido de enxofre, na maioria das vezes, e é um poluente. Né, ele reage com água, vai formar o hidróxido de enxofre, que é um ácido, então acaba contribuindo para uma chuva ácida aí, né, e é um elemento que não tem muito influência energética, né, já que libera pouca energia, mas ele está muito relacionado a processos de corrosão, chuva ácida e também a irritação de vias aéreas, coisas assim. Principalmente quando a gente pega esse combustível, né, e queima ele em grandes quantidades e fica ali para ficar cheirando a fumaça, né? Para quem não entendeu, né, só abrir o vidro, né, 4 horas da tarde preso no engarrafamento. Aí sentir que vai ficar um pouco difícil, certo? E aí o que acontece? O que a gente acaba, como é que fala, assumindo quando a gente vai falar que ocorre uma queima completa ou uma combustão completa do combustível, é que basicamente, né, em relação ao combustível, tá? Todo o carbono ele vai ser queimado e formar dióxido de carbono, não pode formar monóxido, porque a queima é completa, então vai ser reduzido, né, a condição mais de maior equilíbrio, certo? Todo hidrogênio vai ser queimado também para formar água, lembrando, é o hidrogênio do combustível, certo? O enxofre também vai ser queimado para formar o dióxido de enxofre, e se tiver algum outro elemento combustível para ser queimado, ele vai acabar sendo oxidado, certo? Então, ele vai chegar na redução máxima para a molécula que vai ser formada. Tudo bem? Quando essas condições não são totalmente atendidas, aí tem o que a gente chama de queima incompleta, que é quando a gente está queimando um determinado combustível e aí ele não ocorre uma queima completa dele por algum tipo de motivo, seja porque não teve energia suficiente para a quebra da molécula, seja porque faltou oxigênio para ocorrer a reação, ou seja porque aquela molécula não chegou perto do oxigênio no momento que tinha energia para ela, que é quando, por exemplo, está queimando, né, passou à frente de chama, a molécula recebeu energia, mas o oxigênio estava um pouquinho distante. Na hora que ele encontrou com o oxigênio, a energia dela já tinha se transferido para outras coisas. Aí a queima não se completa e aquela molécula ali ela não vai reagir, ou se reagir, reage parcialmente. Tá?
A gente define combustível como sendo qualquer substância que seja inflamável, ou seja, que vai pegar fogo, por assim dizer, né? Pode ser tanto sólido, líquido ou gasoso. Na disciplina, a gente vai trabalhar principalmente os combustíveis líquidos e gasosos, tá? Justamente em função do tipo de máquina de fluxo que a gente vai querer estudar aqui. E máquina térmica também é uma máquina de fluxo. Então, na hora que a gente fala de hidrocarboneto, como é que fala? Alguns combustíveis que a gente está chamando de hidrocarbonados líquidos, eles são normalmente, né, derivados de óleo cru, ou seja, vai vir de petróleo, e a partir dele a gente quebra ele para o processo de destilação, então craqueamento, e daí a maior parte da composição dele é hidrocarboneto, tá? Ou seja, é carbono ligado a hidrogênio, só que você tem os elementos também que vão fazer parte de, como é que fala? Contaminantes da bacias, né? Enxofre, você pode ter algum outro tipo de contaminante ali junto, que vai vir como outro tipo de metal. Então, isso acaba vindo junto, certo? Então, o que ocorre é que, normalmente, esses combustíveis que a gente chama de hidrocarbonados, eles são compostos, né, na verdade, várias moléculas de densidade parecida. Isso porque durante os processos de destilação, mesmo craqueamento, na hora que você vai quebrando o combustível que tem como é que fala, peso muito próximo, eles vão acabar ficando juntos. Então, o que a gente vai fazer para simplificar cálculos, basicamente, é tratar a gasolina, na verdade, como sendo octano, certo? Que vai ser o C8H18, certo? E no caso do óleo diesel, a gente vai trabalhar ele como sendo dodecano, que é o C12H26, certo? Porque, querendo ou não, junto desses combustíveis aqui, você tem os elementos que vão ser colocados para poder fazer a. Como é que fala? Aumentar, por exemplo, a octanagem no cada combustível. A gente usa aqui no Brasil, por exemplo, o etanol. Aí vai ter exercícios específicos, a gente vai alterar as concentrações da quantidade de gasolina e quantidade de etanol que a gente vai ter para queimar, para simular uma queima desse tipo de combustível, né, gasolina nossa. E no etanol ainda é acrescentado água, né, em torno de 4%, o álcool anidro, né, para justamente aumentar a octanagem dele também, por assim dizer. Né? Basicamente alterar a pressão média efetiva, né, dentro do motor para que ele produza mais potência quando ele estiver queimando, já que ele vai estar trabalhando com uma pressão maior sem que o combustível detone. Isso a gente vai ver lá para frente, quando a gente for voltar na parte de motores. Tá? Mas basicamente a gente vai ter algumas simplificações para algumas moléculas para ficar mais fácil da gente resolver para a maior parte deles, tá? Mas a gente vai trabalhar outras moléculas, por exemplo, maiores para fazer a queima por elas também, tá? E a gente vai fazendo parte a parte, né? Pega um pedaço, resolve outro, por aí vai. A metodologia é basicamente a mesma, tá? No caso de hidrocarbonados gasosos, né, eles normalmente são vindo junto de postos de gás, vêm, né, de postos de gás natural, e alguns a gente tem a produção em função de processos químicos, como acetileno e outros tipos de gases assim. Certo? A gente tem o gás natural como principal representante para a gente normalmente representa ali em função do CH4, né? É o metano em si, mas a gente tem um monte de outras coisas que estão vindo junto de jazida, principalmente CO2, tá? Vapor de água, certo? Sem falar de coisas que acabam vindo junto em função do nível de pressão e a vazão que vai sendo dado, como algum tipo de fuligem, poeira, etc., que acaba vindo junto. Você tem os filtros que vão pegar a maior parte disso, mas acaba você tendo alguns tipos de contaminantes, né? Em especial vapor de água e CO2, principalmente se for fonte recente, como chama, gás de aterro, certo? E aí, vem falando para a gente que os combustíveis do carbonato gasoso, quanto os líquidos, podem ser sintetizados a partir do carvão, do óleo extraído do xisto, né, e das areias bituminosas, onde basicamente a gente pega esses materiais aqui, ó, que vêm das bacias, né, passa eles por algum processo químico e eles acabam liberando algum tipo de combustível gasoso. É o caso no líquido, né, que ele acaba deixando, como é que fala? Ele libera um óleo que vai ter praticamente o mesmo, como é que fala? O mesmo trabalho basicamente conseguir ser craqueado da mesma forma que o petróleo, por exemplo, gerar gasolina para a gente, certo? E é uma das coisas, por exemplo, que ajuda, né? Vamos dizer assim,
economias que são dependentes do petróleo, como os Estados Unidos, né, poder regular o preço, já que eles consomem muito, eles podem pegar a bacia de xisto, que ele tem bastante, né, criar muito daquilo que reduz a demanda, e na hora que reduz a demanda, o preço acaba caindo um pouco, aí eles compram, vão fazendo uma negociação desse tipo, certo? No caso do carvão, basicamente o que a gente tem é, na formação dele, é uma floresta que existia milhões de anos atrás, que a gente chamava de coníferas, etc. E na hora que aquilo era tipo coníferas, tá? Coníferas é hoje. Mas grandes matas que foram recobertas por terra e sedimentos que vieram de regiões mais altas, e aí, na hora, em função da pressão e temperatura, aquilo acabou reduzindo, né, basicamente carvão. A gente pensa em carvão sólido, mas tem outras coisinhas presas ali ainda, que vem justamente da parte da decomposição. Então é comum ter bastante nitrogênio e outras coisinhas assim, que na hora que vão sendo queimadas, né, acabam sendo liberadas. Então, normalmente a composição do carvão vai ser expressa no que a gente chama de análise imediata, que é basicamente dada em composição da base mássica dele, e o restante, né, em quantidades relativas dos outros elementos químicos. Então vai vir, por exemplo, olha, eu tenho um carvão que em carbono ele vai ter 65%, enxofre vai ser um elemento de menor quantidade, por exemplo, vai ser 0,2%, hidrogênio e nitrogênio vão compor o resto, e pode ter algum oxigênio preso ali ainda, e cinzas, que vão ser elementos tipo óxido de óxido de silício, óxido de alumínio, né? Que vão acabar compondo, porque foram soterrados juntos, né? Então, na hora que formou o carvão mineral, acabou ficando, né, uma concentração desses elementos aqui juntos. Então, é só uma breve descrição, né, do que a gente tem como combustível e que a gente acaba utilizando em maior parte para as nossas queimas, etc. Mas, claro, a gente tem processos de queimas que não vêm de fontes, assim, fósseis, que aí vai ser basicamente, né, casca de arroz, bagaço de cana e outros elementos, como é que fala? E outros tipos de fala, sólidos provenientes da nossa agricultura, que uma vez queimados, a gente precisa ter a composição de cada um dos elementos. Então você vai ter lá como é que fala? Como é que fala? Os carbonos e hidrogênios presos lá nos anéis que vão formar como é que fala? A celulose, coisas assim. E você tem outros elementos, como óleos, que estão ali dentro. Então, normalmente para a gente fazer exercício, né, tem que vir essa descrição, né, do que a gente está queimando para a gente conseguir queimar. Tá? Mas normalmente de combustíveis de maior utilização, basicamente são esses, né? Os combustíveis gasosos, que vêm de fontes, como é que falou, de gás de aterro, ou então a partir de uma bacia sedimentar, né? E petróleo, mesma coisa, carvão, mesma coisa, bacia sedimentar, ou então os combustíveis que a gente tem de origem vegetal imediata, que é da nossa produção. Tá? E o que a gente vai fazer? Uma vez que a gente conhece o combustível, o que a gente vai fazer agora é conhecer o tipo de ar que a gente tem ou que a gente respira. Então, se for olhar a composição do ar seco, ou seja, retirando, né, o vapor de água, então já demos a simplificada aqui, o que a gente tem é basicamente por nitrogênio em composição para a nossa atmosfera de 78,08%, certo? Por oxigênio a gente tem 20,95% dele. O restante, né, o argênio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, um monte de outros, né, vão ter uma composição bem pequenininha. Note que o CO2 está aqui no outros ainda. Não, o dióxido de carbono está aqui, 0,03, certo? Por cento da nossa atmosfera. Então, grande parte da discussão a respeito de efeito estufa está justamente em função da composição. O dióxido de carbono é muito pequenininho, certo? Só que o oxigênio, o vapor de água, etc., na atmosfera também contribuem. Então, se já tem outros que têm maior concentração, então ajudando. Esse dióxido de carbono entrando lá e intensificando, né? Acabam efetivamente, né, tendo um aumento, né, nessas temperaturas médias que a gente observa nos modelos de aquecimento global, etc. Então, o que acontece? A gente pode trabalhar com ar desse jeito, se a gente quiser, claro, mas é possível que a gente faça uma simplificação maior ainda, porque pensa, quem vai fazer a queima mesmo vai ser basicamente o oxigênio,
certo? A maior parte dos casos. O restante, eles vão ser basicamente gases inertes, que normalmente a gente pode concentrar eles todos aqui junto do hidrogênio, então vai aumentar um pouquinho mais a concentração dele, ele vai indo para quase 80%, certo? E o que vai acontecer? Se a gente pega a concentração do oxigênio, que daria 21% aproximadamente, do nitrogênio, que vai dar 79%, em uma base molar, quando a gente pegar a razão que a gente tem do nitrogênio em relação de oxigênio, é pegar a concentração de oxigênio, que é 0,79, dividir pelo de oxigênio, que é 0,21, e chegar no valor de 3,76. Isso quer dizer que para cada, vamos dizer assim, molécula de oxigênio que a gente for utilizar na queima, a gente vai ter outras 3,76 moléculas de nitrogênio para estarem ali presentes, absorver energia do processo de queima, certo? Ou ceder energia de repente, né? Eles podem estar mais quentes. E quando a gente estiver fazendo algum tipo de queima, né, a gente vai ter utilização desse modelo de ar para combustão, certo? Com os combustíveis que estariam aqui para trás. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Até o momento? Tá tranquilo por enquanto. Tranquilo? Deixa eu ver aqui as mensagens. Mas quando é bom parar para dar uma olhadinha. Bom dia, Bruno. Bom dia. Normalmente a primeira vez que eu paro é só os bom dia. Então, o que acontece? Esse modelo está simplificando, dizendo que basicamente, né, o nitrogênio ele não participa da reação química. Isso é verdadeiro para a maior parte das reações, só que a pressões elevadas e a temperaturas elevadas, o nitrogênio ele pode não ser tão inerte assim, ele participa da queima, rouba o oxigênio do restante do ar e vai formar nitrito e nitrato, certo? Que são os óxidos nítricos, que aí é, vai participar também da poluição, certo? Então também vai ser um gás que vai criar, ou vai ser uma molécula que ao reagir com água vai acabar criando chuva ácida, etc. Entrando em mucosa, etc., reage com o oxigênio que está lá com a água que está ali presente também, cria um ácido, então irrita as mucosas nasais, etc. Certo? Mas a maior parte dos processos ele vai estar ali presente, não vai reagir, mas ele acaba impondo, já que ele vai ter massa e vai ter um calor específico, pressão constante, ele vai acabar absorvendo parte da energia da reação de combustão, certo? Reações exotérmicas, e aí ele vai acabar reduzindo, né, a temperatura final como é que fala? Dos reagentes, justamente por ele participar como é que fala? Estar presente na reação, embora não participe, e ele absorver energia. Tá? Uma das coisas que a gente vai utilizar bastante aqui dentro dessa parte de combustão é justamente avaliar, né, qual que é a razão entre a quantidade de massa de ar que a gente precisa para efetuar a queima, né, e qual que é a massa que a gente precisa de combustível para poder queimar. Então, normalmente a gente utiliza essas razões aqui para poder relacionar vazão de massa de ar, vazão mássica de combustível, tá? Aqui está só em massa, mas nos processos contínuos a gente trabalha em vazão, certo? E a gente pode trabalhar eles também em função do que a gente chama de como é que fala? Razão ar combustível molar, onde a gente pega o número de mols de ar e divide pelo número de mols de combustível, certo? Para sair de um e ir para outro, basicamente o que a gente faz é multiplicar em cima e embaixo pela massa molar, né, do ar e pela massa molar do combustível. Aqui, tirando a tabelinha do livro, né, a massa molar do ar seco, ela está em torno de 28,97 kg por quilomol, ou seja, para cada 1.000 mols você vai ter 28,97 kg, certo? Então, se a gente pega a massa molar do combustível, por exemplo, no caso do metano, né, você tem 12 para o carbono, né, mais 4 do hidrogênio, então você teria 16. Então, pegaria lá os 28, dividiria por 16, acharia lá a razão dessas massas molares, multiplicaria pela razão ar combustível molar, e aí acharia qual que é a razão ar combustível mássica para o problema. Tá? E aí vem o primeiro exemplozinho para a gente poder fazer, justamente para a gente treinar isso, de fazer essas queimas, etc.
justamente para a gente poder entender direitinho, né, o que é essa razão molar, como que a gente trabalha ela, como que a gente trabalha essas queimas, né? E vamos dizer, química já tem um tempinho que foi vista, às vezes não lembra mais. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, fazer esse pequeno exercíciozinho. Então, já estava aberto aqui. Um novo exercício. Vamos aqui abrir o layout, né, sempre. Justamente fica mais fácil da gente dar uma olhadinha e vamos fazer. A primeira coisa que a gente fazer vai ser fazer a razão, né, ar combustível dessa queima completa dos combustíveis. Então, o que a gente vai fazer vai ser pegar o combustível, vamos trabalhar aqui de novo, né, tudo com uma equação e vou queimando um por um. Então, para a nossa letra A. Bonitinho isso assim. Então, né? Normal agora. Então, para a gente vai ser o C, H, o metano. CH4, a molécula inteira para a gente, né? A gente vai assumir que ela vai estar no formato gasoso. Quando a gente for fazer os balanços das energias, a gente vai ver que a molécula líquida e a molécula gasosa, né, tem energias diferentes na hora que elas vão reagir. E isso vai reagir com o nosso modelo do ar. E basicamente, né, esses oxigênios, a gente está vendo aqui, mais os 3,76, né, de nitrogênio. Claro, né? Não preciso nem falar, o ar vai ser gasoso. Mas está aqui indicado. E aí isso, né, vai reagir para formar, se é uma química completa, ele tem que formar CO2 mais água. Certo? E aí vem a parte do balanço de massa, que interessa para a gente. O que ocorre é que o que a gente tem em átomos aqui nos reagentes, a gente tem que ter aqui também nos produtos. Então, se eu tenho aqui, ó, um átomo só de carbono, nos reagentes, eu tenho que ter um átomo só aqui, ó, nos produtos. Não tem como ser diferente disso. Tá? Então, se eu tenho um aqui para o carbono, beleza. Então, rio de regra, né? A gente resolve o carbono primeiro, que ele normalmente é mais simples, depois a gente passa para o hidrogênio, certo? Porque aqui no combustível, a gente tem 4 hidrogênios, certo? E esses 4 hidrogênios, eles têm que aparecer aqui. Como na molécula de água a gente já tem 2, então vou precisar de 2 moléculas de água, né? Para poder gerar os 4 hidrogênios, que aí eu fico com 1 vezes 4, né? Uma molécula de metano vezes 4 hidrogênios para cada molécula. E aqui eu vou ter 2 moléculas de água vezes 2 hidrogênios, né? Para cada molécula. Então a gente fica o hidrogênio equilibrado. E aí a gente precisa basicamente equilibrar o oxigênio a partir daqui. Porque notem, aqui nos produtos, eu não sei, né, quantos mols que eu vou ter aqui de ar, mas eu sei aqui, ó, que eu vou ter 2 oxigênios aqui, com mais 2, porque eu tenho 2 moléculas de água em um oxigênio em cada uma delas, então vou ter 2 mais 2, vou ter 4. Para eu ter 4, eu preciso de 2 mols de ar para poder equilibrar o oxigênio. E aí, esse nitrogênio que a gente vai ter aqui, ó, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar multiplicado por 2. Então, ele vai aqui virar 7. O 7 vai virar 5, né? Porque tem um vai 1 que vem daqui. Então, vai ficar 7,52 átomos de nitrogênio. Certo? Para 2 de água, vamos colocar os índices gasosos em todos eles. Ai, sério.
gasoso, 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 falta umzinho multiplicando aqui, basicamente aqui. Então, o equilíbrio, né, da reação, onde todos os carbonos que a gente tem nos reagentes aparecem nos produtos, todos os oxigênios que a gente tem nos produtos aparecem nos reagentes, etc., nitrogênio. Quando isso acontece, a gente tem a nossa reação equilibrada. Uma vez que ela está equilibrada, agora a gente consegue achar a razão ar combustível. E o que a gente vai fazer vai ser basicamente pegar a própria expressãozinha, né? Em base molar, já está aqui. E vamos trabalhar desse jeito aqui, ó. Número de mols de ar. A gente tem, ó, nos mols de ar, atenção, hein? A gente tem 2 mols de oxigênio, certo? E para cada 2 mols de oxigênio, a gente vai ter 7,52, né, de nitrogênio. Para gente ficar essa conta complicada de fazer, eu vou pegar esse 2 daqui do lado de fora, multiplicando, né? E vou multiplicar ele pelo que a gente tem ali dentro. Certo? Mãe aqui para não errar. Tá? Eu tenho aqui uma molécula de oxigênio, que é 1, e 3,76 moléculas de nitrogênio. Então, esse 3,76. Então, vai dar o mesmo resultado que eu pegar o 2 aqui, mais o 7,52 e somar os dois, né, para poder chegar no numerador. Então, só para ficar mais fácil. E aí a gente sempre vai ficar trabalhando em função desse valor aqui, né? E o restante a gente só copia. Certo? Número de mols de combustíveis, um só. Então vai ficar uma conta fácil de ser feita. Vai dar 9,52. Essa é a razão molar entre a massa de ar que a gente tem e a massa de combustível. Eu vou... Como fala? Pegar isso aqui de novo. Eu escrevi em cima da equação de origem. É para ficar mais fácil de entender. Só aqui. Certo? A didática fica prontinha aqui. E agora que eu tenho isso, o que eu vou fazer vai ser, para calcular a razão ar combustível mássica, que é o que ele está pedindo, tá? Se fosse molar, ele teria especificado. Eu vou pegar a massa do ar e vou dividir pela massa do combustível. Massa molar, né? Do ar, dividir pela massa molar do combustível. Minha razão ar combustível molar ela já está aqui conhecida. São aqueles 9,52. A massa molar do ar é o 28,97 kg por quilomol. E aí para o nosso combustível. Para a gente achar isso, né, se não souber de cabeça, né, é só olhar na tabela periódica, que não vai ser o caso, ou a gente pode dar uma olhadinha no nosso livro, que tem essas vazões molares, essas massa molar toda aí. A gente vai precisar. O princípio da termodinâmica, nosso livrinho. Vamos lá, índice. Tabelas. Desce, filho. A gente usa muitas tabelas para esse tipo de... esse capítulo em si, né? Sem elas não dá para resolver, não. E aí vamos ver aqui, ó. Peso atômico, molecular, propriedades críticas, elementos compostos selecionados. Pode ser daqui que a gente vai tirar, tá? Porque tem de vários, etc. Só que aqui embaixo, propriedades de gases selecionados como gás ideal, calor específico, propriedades, CP, acho que é a 23, constante de as propriedades químicas para, como é que fala? A25. Que aí aqui, ó, a gente tem a massa molar de várias substâncias, tá? Que inclusive são substâncias que são também combustíveis, etc. Então, enquanto lá no início é basicamente para água e outros misturas não reagentes, né, que é o que ele dá logo nisso, aqui já coloca para alguns combustíveis.
E o primeiro nosso é o metano. Para ele está indicando que é 16,04, né? Em função do... função do que ele dá como hidrogênio para a gente, principalmente, que ele é 2,016, né? E o carbono dá com 12,01. Aí juntando tudo, né? Um carbono mais 4 desses vai dar 16 alguma coisa. Vamos utilizar aqui, ó, o valor que ele está dando para a gente no metano, 16,04. Esse valor aqui no combustível. Vou copiar aqui, porque vem a unidade junto. 6,04. E aí a gente vai chegar no valor que a gente precisa. Então, 9,52 vezes 28,97 divide por 16,04. Então, a razão ar combustível vai ser 17,19. E aí, ó, o que vai acontecer? Esse termo daqui, ó, se for olhar direitinho, já que é número de mols, a gente entraria com quilomol de ar deixa eu afastar aqui. Por quilomol de combustível. Certo? E aí, quando a gente multiplicaria, esse aqui ó, é o quilomol de ar e aqui é o quilomol de combustível. No caso, o combustível nosso é o metano. Então, esses quilomol de combustíveis vão acabar cancelando, quilomol de ar vai cancelando, vai ficar quilograma, né, de ar para cada quilograma, né, que a gente vai ter de combustível. Certo? Ou seja, no frigir dos ovos, ele está dizendo para a gente que esses 17,19 é o que a gente precisa, né, de ar para cada quilo que a gente vai ter do combustível. Certo? É indicativo de que, opa, eu tenho que me ajustar a minha queima para que isso aqui ocorra. Porque se eu coloco ar a mais, e normalmente a gente coloca, tá? Vai acabar passando mais ar do que o necessário para a queima. E se não tiver um objetivo específico para isso, em questão de controle, a gente pode estar gastando muita energia com o bombeamento, certo? Ou então, se tiver abaixo, né, dessa razão aqui, vai ter combustível fatalmente, né, passando sem queimar completamente. E aí a gente está desperdiçando parte da massa de combustível quando a gente não trabalha, né, uma mistura, né, estequiométrica para pobre. Certo? Mistura rica, mais combustível do que, na razão ar combustível, né, mais combustível do que a estequiométrica. Menos que isso, como é que fala? Uma quantidade de ar maior, a gente está com mistura pobre. Essa foi a nossa letra A. Letra B para a gente. Aí vamos de novo, né? Vamos ter que equilibrar. Agora a molécula é outra. Esse aqui é o etanol, tá? C2H5OH. C2H5OH. Certo? A gente vai queimar ele com alguma coisinha. Vou colocar aqui, ó. B e C. Para ficar mais prático, mais interessante da gente poder trabalhar. E aí o que vai acontecer? Primeira coisa a gente fazer é fazer o equilíbrio, né? Então agora, eu tenho 2 carbonos aqui. Se eu tenho 2 carbonos, o valor do A aqui para mim, ele tem que ser igual a 2. Tá? É o que a gente está vendo aqui.
esse Azinho aqui pra gente, ele vai ter que ser igual a 2. Chega para baixo. O A para a gente vai ter que ser igual a 2. Muito bem. E agora a gente, de novo, né, parte para o hidrogênio. O hidrogênio no combustível, a gente tem 5, né? Mais um 6. Então, se eu tenho 6 aqui, e cada molécula de água aqui vai precisar como é que fala? Já tem 2 hidrogênios nela, então eu vou precisar só de 3. Que seria o que a gente tem no combustível dividido por 2. E aí o valor do X, para a gente achar que seria essa concentraçãozinha aqui. Olha o que a gente precisa. Aqui, ó, para X, a gente pegaria, ó, cada mol de oxigênio, ele vai estar dividindo, né, o número de oxigênios por 2. Então, eu já vou colocar ele aqui, dividido por 2. Tá? E agora aqui, ó, a gente tem o valor do A vezes 2, que é o que a gente tem aqui no carbono. Então, vamos colocar aqui, ó, 2A. Mais, para cada B eu vou ter 1. Então, 1B. Mais nada. Então, substituindo os valores de A e de B, certo? Só modelando aqui, bonitinho, para vocês verem que isso é repetitivo. Então, às vezes, para molécula mais simples, dá para fazer de cabeça, né? Para molécula mais complexa, a gente pode ir pensando nesse formato, ou algum outro tipo de variável, se vocês preferirem, mas basicamente dá isso. Então, dá 2 vezes 2. Então, vai dar 4. Mais 1 vezes 3. Então, vai dar 7. Então, 7 por 2 vai dar 3,5. Então, esse vai ser o número de mols que a gente vai ter em X, 3,5. E então, se ele é 3,5, o valor de C vai ser esse 3,5, né? Ou, se vocês preferirem, né? É o 3,76 que vai multiplicar o valor de X. Onde o X para a gente é 3,5. Então, vai dar 3,76 vezes 3,5. Então, deu 13,16. Isso é isso daqui. A gente pega o valor do Nzinho, ou do valor do X, né? Que é o que a gente entraria com ele aqui. Número de massas de mol. 3,5. Multiplica ele. Opa. 3,5 vezes 4,76 vai dar 16,66 quilogramas de ar, né, para cada quilograma de combustível, já que a gente só tem uma moléculazinha aqui mesmo. Tá? E se é isso, vamos copiar aqui. Já passa para cá. E agora a massa molar. A do ar já está pronta. A do etanol, a gente pode pegar ali, mas basicamente, né, 12 para cada carbono, 1 para cada hidrogênio, 32 para cada oxigênio, 16. Eu acho que não estou lembrando, acho que é 32. Vamos ver aqui o oxigênio. Ah, é 16 mesmo. Ah, é o dióxido de carbono que é 32. O oxigênio 2, né? O O2 gasoso que é 32. Então, etano, né? Etanol. Etanol aqui pronto, bonitinho. A massa molar dele, 46,07. Chega aqui, substitui. 0,7.
aqui, 2,07. Então vai dar 16,66 vezes 28,97, divide por 46,07. Tá? Então vai dar 10,476, então 48 aproximadamente, tá? Então seria aqui a nossa razão ar combustível. E aí, por último, nossa letra C, a gente tem o metano, perdão, nesse caso aqui é o octano, tá? C8H18, para ser queimado. E eu peço que vocês tentem fazer, tá? Para ver quanto que vai dar essa razão ar combustível. Vou dar um tempinho. Vocês tentem fazer o valor. C8H18. Vai ser queimado. O teste, dá para pausar? Dá para pausar. Vou pausar a gravação, beleza, gravando de novo. E agora voltando ao problema. Então a gente tinha aqui, ó, metano, bonitinho aqui, ó, metano, é o octano, né? Ele tem 8 carbonos, então nosso valor do ar vai ser igual a 8, certo? O que vai fazer com que a gente tenha 8 mols de dióxido de carbono. E aí aqui em B, onde a gente vai olhar a parte do hidrogênio, a gente tem que ver aqui na molécula de combustível que a gente vai ter 18. Então 18 por 2 vai dar 9. Ficou facinho. Vê como é que quando é hidrocarbonato vai ficando facinho de modelar. O valor de X fica um pouquinho diferente, porque agora a gente vai ter o oxigênio dentro da molécula, mas nota como muda, ou fica fácil, né? A gente vai ter aqui, ó, Opa, acho que erramos a letra B, hein? Esqueci daquele oxigênio ali para trás, como é que fala? No combustível. Esquecemos ele. Depois eu conserto. Complementar aqui, ó. Então, em X, né? Precisaria aqui, ó, de 8 moléculas desse. Então, 2 vezes A, isso mesmo, mais um B, onde o nosso A já é 8. O nosso B, ele é 9. Certo? Então, fazendo continhas. 2 vezes 8, mais 9, divide 2. Então, o valor de X vai dar 12,5. Certo? Esse é o X. Então, nosso C vai ser 3,16 vezes X. Então, é só multiplicar o 3,16 por esse 12,5. Então, vai dar 156,25. Beleza. Agora fica equilibrado. Vamos dar uma olhadinha aqui só na questão do oxigênio, tá? Porque aqui, ó, em X, é o valor do oxigênio que a gente estava calculando, eu tenho 2A aqui, 2B, que seria o oxigênio que eu teria aqui, certo? Só que o que acontece? Isso aqui é o que eu tenho nos produtos. No reagente, eu tenho um oxigênio que está aqui, ó, preso dentro da molécula do combustível. Então, eu tenho que subtrair isso aqui, esse 1 que está sobrando. Tá? O do total, né, eu tenho que tirar 1 para depois a gente dividir por 2. Então, ficaria faltando esse 1zinho aqui, ó. Estava no combustível. De onde você tirou esse 156? Só multipliquei ali, ó, o 3,16. Não, peguei 12,5 vezes 3,76. É 47, redondo. Fiquei preocupado ali que tinha esquecido aquele oxigênio para trás. Ficou trocado aqui. O valor é 47, certinho. Tá? Aqui, esse oxigênio a mais que está vindo aqui no próprio combustível, né? Eu tenho que extrair ele para chegar só no que eu tenho em X. Porque o oxigênio aqui, ó, ele ajuda a entrar nas reações aqui. Normalmente ele fica aqui junto desse carbono aqui, né, durante a reação. Tá?
Então, se eu vou ter isso, então vai ser 4 mais 3 menos 1, que vai dar 6, aí divide por 3, vai dar 3 só. Então, se vai ser 3, esse daqui muda. Vai dar 11, ao vivaço isso aqui tudo, né? 11,28. E esse 11,28 é que a gente vai usar aqui, ó. Aqui, né? Pego isto. 4,76 vezes 3 vai dar 14,28. Aqui mesma coisa. Aqui não vai mudar nada, mas só multiplicação. Vezes 28,97 e divide pelos 46,07. Agora sim deu o que tinha que dar, tá? 8,979, então 8,98, que é do etanol. E agora, para o nosso octano, que seria referente para a gente como gasolina, né? A gente vai fazer para ele. A gente tem 12,5 aqui. 12,5 vezes 4,76 vai dar os 59,5 quilomols de ar, quilomols de combustível. E esse 59,5 aí temos que multiplicar, né, pela massa de combustível aqui. No caso do octano, o octano está aqui, ó, é 114,22. E aí, fica com isto, vezes 28,7 e divide por 114,22. Agora sim chegamos ao que precisava, octano. E 15,09, tá? Quilogramas de ar, quilogramas de combustível, claro, todos esses valores aproximados, né? Tem uns 3,76 aqui que não deixa nada ficar bonitinho, não sei se 47. Certo? Essa aqui seria a nossa letra C, conseguiram chegar nesses valores? 12, o Vitor conseguiu chegar, né, nos coeficientes, mas chega até lá na razão ar combustível. Bora aqui. Beleza. Então, vou salvar aqui, ó. Deixa eu aumentar. Pandemia. Máquinas térmicas hidráulicas. Exemplo. De determinação da razão ar combustível para química completa. Ar combustível só. Completo e incompleto, o processo é o mesmo. Tá? Então, feito esse exemplozinho aqui, ó, a gente pode avançar um pouquinho mais para esse daqui. Ó. E o que ele é? Ele é basicamente um combustível, certo? Cuja análise molar dele ela é fracionada. Tem vários gases, né, que individualmente eles já são combustíveis. A gente tem o CH4, que seria o metano, o etano, que é o C2H6, a porcentagem dele é de 5%, enquanto o metano é de 81%. A gente tem o propano aqui, que é de 3% para ele, né, o C3H8. A gente tem o butano, que é C4H10, 2%. E a gente tem 9% ainda desse combustível aqui, que é nitrogênio. Ou seja, durante o processo de separação, esse nitrogênio estava lá e acabou saindo junto. E para retirar ele seria muito caro, então vende-se ele junto, e etc. E fala que o ar é queimado com ar seco, gerando os seguintes produtos para uma análise molar feita em uma base seca. Então vai informar para a gente, né? CO2 7,8%, monóxido de carbono 0,2%, oxigênio tem 7%, então notem que vai ter oxigênio aqui na saída como molécula,
sozinho, então deve ter mais ar que o... Como é que fala? A gente pensaria, oh, não, vai ter mais ar que o necessário para a queima. Mas notem que tem monóxido de carbono aqui também. Então, ao mesmo tempo que está sobrando oxigênio, está sobrando também monóxido de carbono. Então, vai ser uma queima incompleta, certo? Porque nem todos os elementos vão ser completamente queimados. E nitrogênio na saída, a gente está com 80,5. E aí quer que a gente determine novamente a razão ar combustível para uma base molar e uma base seca. E depois, ele vai querer que, supondo um comportamento de gás ideal para mistura combustível, que a gente determine a quantidade de produtos em quilomol que seriam formados a partir de 100 metros cúbicos dessa mistura a 300 Kelvin em um bar. Tá? Para a gente brincar um pouquinho com a lei dos gases, vai ser importante também. Então, vou pegar o nosso exemplozinho aqui, ó, e vamos pegar aqui o restante, né? Vou colocar aqui, chamar aqui de exemplo 2. Deixei ele negrito. Aqui em cima para a gente seria o nosso exemplo 1. E descendo. Então a gente tem um combustível agora que ele é diferente. E o nosso ar para queima também vai ser bem diferente do que a gente está se acostumando a fazer. Então, antes do hábito se formar, já vamos quebrar isso. Então a gente vai ter CH4. Acho mais fácil copiar daqui de cima ele. E aí, em vez de entrar com o número de mols inteiro, eu vou entrar com essa fração. Certo? Se eu tenho 81%, quer dizer que para cada mol do meu combustível, eu vou ter 0,84 do metano. Eu vou ter C2H6 etano, gasoso também. Para ele são 5%, então vai ser 0,05, certo? Depois dele, nós vamos ter... Vai dar duas linhas essa equação aqui. Mínimo. O propano são 3%. O hidrogênio aqui. Temos ainda mais um pouquinho, né, que é propano. São 2% de propano. C4H8. H10. Gasoso. Isso tudo aqui vai ser meu combustível, né? Se eu somar ele com o hidrogênio. Nitrogênio, perdão. São 9%. Então, 0,09. Isso tudo aqui é meu combustível. Certo? Então, eu vou ter um molzinho desse combustível inteiro, né? Para reagir com o ar. Vai ser uma certa quantidade de moléculas aqui, né? Vezes o oxigênio, mais 3,76 do nitrogênio. E vai reagir e vai formar os nossos produtos, que vai ter alguma coisa de CO2. Aliás, ele deu os produtos para a gente. Ele falou que o valor desse A aqui é de 0,078, né? Seria o valor do CO2 que a gente teria aqui. O monóxido de carbono. Não tem nada aqui. Me ajude. O monóxido de carbono, ele é de 0,2%, então ele é 0,0... Opa! Posição errada, 0,002. Certo? Oxigênio. Não tem água, tá?
Ah, mas ele falou que os produtos eles estão feitos em base seca. Vai gerar água durante a queima, tá? Mas a gente não sabe quanto que ela vai valer. Vou colocar um índice A aqui para ela, tá? E vou deixar lá para o final. Ctrl X. É base seca, né? Tá dando para a gente tudo, menos o efeito da água. E 80,5%, né? De 0,805 do nitrogênio aqui. E agora que eu tenho isso, vamos colocar uma chavite aqui, certo? E vamos colocar um coeficiente aqui. Vou chamar de A aqui, depois vou dar o nome das outras, só por ordem mesmo. E aqui vai ser o nosso B, e aqui vai ser o nosso X para a gente determinar. Certo? Então, basicamente isso. A gente tem o nosso combustível, que é composto por tudo isso aqui. Conferindo, ver se não faltou nada. 9 nitrogênio, 2 do propano, 2 do butano, 3 do propano, 5 do etano, 1 do 81 e não 84 do metano, e vem CO2 0,78, ok, 0,2 monóxido de carbono, 0,85, né, do nitrogênio. Beleza? Eles formar com água e estaria aqui a nossa reaçãozinha. Certo? Falta achar os valores do A e do B. Muito bem. Do mesmo jeito, começamos pelo carbono. Tá? Então, carbono pra gente. Deixa eu pegar daqui. Vou pegar tudo que já ajuda. Por enquanto é só a letra A. Mas não veio. A parte que mais interessava pegar, que era esse aqui, não veio ainda. Então aqui, ó, em carbonos, a gente tem 0,81, que é esse metano que a gente tem aqui, tá? Ou 1 vezes ele, né? 0,81 vezes 1, deixando esse formato aqui, fica mais inteligível para a gente. Porque da primeira molécula tem essa fração vezes 1 carbono. Para a segunda molécula, eu vou ter 0,05 vezes o número de moléculas aqui no etano, que é 2, mais, ele vai crescendo, né? 0,03 do propano por 3, que eu tenho 3 mols aqui, mais os 0,02, né, vezes 4. Então, faz essa continha toda aqui, ó, para o carbono, tem 0,81 mais 0,05 vezes 2, 0,03 vezes 3, mais 0,02 vezes 4. Isso tudo aqui vai dar 1,08, certo? Então, achamos o valor do A, que seria isso. Tudo bem? E agora vamos calcular a quantidade de hidrogênios que a gente vai ter. Este é o A. O B eu vou colocar na linha de baixo. X também. Tá? E aí, para o caso agora, a gente vai pegar basicamente os mesmos valores, só vamos alterar alguns índices aqui. Então, qual que é a ideia? Para a primeira molécula, eu tenho lá 0,81 vezes 4, que é a quantidade de hidrogênios que a gente tem aqui no metano. Depois, vezes 6, que é a do etano. Depois, vezes 8, que é a do propano. Certo? Depois, vezes 10, que é o do butano.
certo? Então, fui para cada molécula, as frações eu copiei já aqui de cima, só peguei o número de hidrogênios que a gente tem em cada uma delas. Aí a gente chegou aqui, ó, num valor de, vamos achar, 0,81 vezes 4, 2 vezes 6, vezes 8, vezes 10. Então, vai dar para a gente 3,98. Esse é o valor do B. Então, o A está pronto, o B está pronto. E agora que a gente tem o B, a gente tem a quantidade de oxigênio que vai ter aqui na saída, que é a próxima parte nossa. Certo? No combustível não tem nenhum oxigênio, ótimo, fica mais fácil para a gente. E aqui na saída, olha o que a gente vai ter. Vou pegar aqui o X para a gente, já está aqui. A gente vai ter que dividir ele por 2, não vai ter que subtrair nada, ótimo. Mas agora aqui, em relação aqui, quantos a gente vai multiplicar? Em relação a A, que seria a quantidade de carbonos, né? A gente tem 2 aqui. Então, vai ter que usar as frações do mesmo jeito, só que agora as frações do coisinha, então vai ser o A, que vai estar multiplicando, né? Nesse daqui, ó, 0,078 vezes 2. Certo? Estou pegando o valor do A que eu tenho aqui, ó, e vou multiplicar pela fração que eu tenho lá do CO2, onde no CO2 eu tenho 2 átomos de oxigênio. Depois vou pegar a fração que a gente vai ter aqui para o monóxido de carbono, que é 0,002, que vai estar multiplicando 1, né, o oxigêniozinho que ele tem aqui, e acabou. Certo? Pelo menos aqui nesses gases aqui era só isso. Agora o termo do B. Eu vou ter B, né, que vai multiplicar 1 só, que é o número de moléculas que eu tenho ali para a água. Então, isso vai gerar para a gente, né, 1,08, que vai multiplicar esse termo aqui dentro, que é 0,078 vezes 2 mais 0,002. Isso dá 0,158, certo? E 1 vezes o termo do B, que é 3,98. Então, a gente vai fazer essa continha aqui. 1,08 mais 3,98 vai dar 4,15 dividido por 2. A gente vai ter 2,07532 alguma coisa. Vou colocar mais casas e mais aqui, porque senão não fecha o balanço, tá? Os outros aqui. Deixa eu ver quantas casas que eu fui pondo. Fui colocando a quantidade de casas que precisava. Certo? E esse balanço aqui, do exercício que eu peguei, ele não ficaria muito legalzinho. Então, esse aqui seria o valor do X. E aí, com esse valor do X, o que a gente vai fazer vai ser ver se o nitrogênio vai bater a quantidade que a gente deveria ter ele aqui, tá? Porque nos produtos, ó, nos reagentes, vamos colocar assim, ó, nitrogênio. O balanço de massa tem que fechar. Aí ele, nos reagentes, a gente deveria ter, né? 1 aqui vezes 0,09. Mais o valor do X que a gente achou, que é o 2,07532, estaria multiplicando
esse 3,76, tá? Que eu coloquei como 0,9 já é nitrogênio 2, tá? Então, já estou assumindo que ele vai ter 2 mols, como é que fala? Vou ter os 2 átomos de nitrogênio, tá? Estou contando ele como único, não. Tá? Se quiser, só multiplica por 2 aqui, que dá na mesma, tá? Coloca 2 aqui multiplicando, por exemplo. E aí vira 2 aqui, e aí... esse aqui ia sumir, certo? Agora, se eu trato com N2, que é o jeito que eu mais gosto mesmo, esse 2 não existe, a gente segue. Que aí vai ser esse daqui vezes 3,76. Opa! Então vai dar para a gente 0,0. Este valor aqui, vezes 3,76 mais 0,09. Então vai dar 7,8932 alguma coisa. Uns pontinhos aqui. Isso é nos reagentes. Agora eu vou olhar o nitrogênio nos produtos. Ver se eu fico equilibrado. Tá? Só uma segurança a mais. E nos produtos, o que a gente tem? Eu tenho o valor do A, 1,08, multiplicando ele ali. Então, é isso aí. Ó. Esse 1,08 que vai multiplicar para a gente 0,805. Vamos ver se é isso mesmo. O A vezes ele. Não vai dar mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó. O que aconteceu? Por que não tem? Foi dado em porcentagem. Tinha que ter mais nitrogênio aqui. Então vamos equilibrar. Essa porcentagem aqui não ficou legal, não. Está faltando um pouquinho de nitrogênio aqui na saída. Então, vamos acrescentar ele. Mais... esse balanço certinho. Os produtos têm... Não, deu... tá, porque eu não fiz a conta ainda. Deu 1,08 vezes 0,905 805, na verdade. Aqui vai dar 0,8694. Vão ser feito desse jeito. Então está faltando. Vamos colocar aqui o valor do C. Vezes. Altera esse problema aqui para ficar mais bonitinho. Precisa calcular esse tem todo semestre. Resultante, esse é o nitrogênio que a gente vai ter nos reagentes, menos que a gente vai ter nos produtos. Então a gente vai ter lá 7,8932 menos 0,8394. Isso aqui vai dar pra gente
7.8932 menos 0.8694. Pronto. Vai dar 7,0238. Certo? Esse aqui seria o valor do C para a gente. Então, C ficaria valendo isso daqui. Certo? Agora ficou os dois lados equilibrados no balanço de massa, onde a gente tem esse aqui sendo queimado, né? Que seria o nosso combustível em fração molar. O ar que entraria, ele geraria isso daqui, que ele está fazendo com a análise de mistura, e ainda sobraria essa quantidade aqui de nitrogênio, certo? Isso aqui foi erro do enunciado, poderia ter uma quantidade maior aqui de nitrogênio em relação ao restante, ele não colocou, por isso ficou esquisito. E aí, de repente, eu poderia colocar separado, né? O nitrogênio do coisinha, acrescentava aqui e ficava pronto. Mas enfim. Então, aqui, para a água, a gente achou quanto foi gerado. Interessante também, para achar o restinho. E chegamos aqui na equação equilibrada. Com essa equação equilibrada, agora é só achar a razão do combustível. A gente tem para cada 1 mol o nosso combustível, que é esse aqui tudo, né? Como química completa, a gente tem X, que é 2,07532, né, vezes essa mesma fraçãozinha aqui, então 2,07532 vezes 4,76, vai dar um valorzinho esquisito, 9,8785. Tá bom assim? 4 casas, feita demais. Agora eu pego esse valor e jogo para cá. Ele está pedindo, hein? Base molar em base mássica, do mesmo jeito que a gente está fazendo. Vamos precisar agora calcular, né, qual que é a massa do nosso combustível, para a gente substituí-lo aqui. Certo? E aí, para isso, a massa molar do combustível... vou colocar ela aqui em cima. E vamos pegar essas frações aqui. Certo? O nitrogênio vai ter que entrar também. Ele faz parte. Mais o 0,09 vezes o sistema de oxigênio. O que eu estou fazendo aqui? Pegando a proporção de cada um deles, vou pegar a massa molar de cada um deles agora e vou substituir aqui, ó, para cada 1 mol, né, que a gente vai ter do 0,81 mols que a gente vai ter do metano, a gente vai ter lá os 16,04? Era isso? 16,04 metano, tá aqui calculado, peguei. Depois, a gente vai ter 0,05, né, do etano. Etano a gente tem aqui bonitinho. Etanol, etanol, etano. Ele pega primeiro etileno, etano. 30,07. Depois 0,3 do propano. O propano está aqui, 44,09. Maior a molécula, maior o peso. E depois para o butano, que é 58,12. E depois aqui do nitrogênio. Nitrogênio é leve. Nitrogênio como N2, tá? Molécula mesmo do N2 para a gente é 28,01, certo? E é o N2 que a gente tem aqui. 28,01. Simplesmente apaguei da minha mente. Então, pegando, né? Essas proporções, vamos achar. Então, é equation que é longo. 6,04
0,04 mais 0,05 vezes 30,07 mais 0,03 mais 44,09 mais 0,02 vezes 58,12 mais 0,09 que multiplica 28,01. Vai dar para a gente 22,299230 aqui. Então, se essa é a massa molar do nosso combustível, aqui, ó, quilogramas por quilomol. Então, só substituir aqui embaixo agora, 62,30 e fazer as continhas, né? Então, tem lá este valor vezes 9,8785 dando Brasil aqui, 98785 vezes 28,97 divide por 62,30. Massa molar de 4,59 aproximadamente, tá? 59,3, 5, etc. Quilogramas de ar por quilogramas de combustível. Seria a nossa letra A. E na nossa letra B, olha o que ele pede para a gente. Ele pede, supondo o comportamento do gás ideal para mistura de combustível, determina a quantidade de produtos em quilomol seriam formados a partir de 100 metros cúbicos de mistura combustível a 300 Kelvin e 1 bar. Eita ferro! Como resolver isso, tá? Primeiro é calcular quantos mols que a gente precisaria para formar isso aqui de combustível, né? 100 metros cúbicos, tá? E para isso a gente vai pegar a equação lá dos gases ideais. Peguei esse azinho, qualquer coisa que serve. A equação lá para a gente é pressão equação, volume, isso é igual ao número de mols, a constante dos gases ideais, R barrado e a temperatura. Certo? E aí, de novo, olha a pergunta. Qual determina a quantidade de produtos em quilomol, ou seja, quantos mols, né, do produto vai ser formado a partir de 100 metros cúbicos de mistura do combustível. Então, é em relação ao combustível, o qual a gente tem só para um molzinho dele, tá? Qual seria a quantidade de mols ou quilomols que a gente chegaria. Então, vamos trabalhar aqui o seguinte, ó. Deixa aqui bonitinho, só copiando, aí dos produtos, né? A pressão de trabalho para a gente, ele fala que é 1 bar, então vamos deixar em função do número de mols, ele quer 1 quilomol, tá. Então, deixei em função do número de mols aqui. Vou pegar essa pressão e volume específico, na verdade, constante dos gases e a temperatura. Vou copiar e vou passar aqui para baixo. Aqui vai ser igual, vamos substituir os valores. Eles vão dar para a gente a pressão é 1 bar, então ela é 10 elevado à quinta Pascal,
E isso vai estar multiplicando. Tirei esse aqui só para ficar maior quando a gente está escrevendo, né? São 100 metros cúbicos, né? Do combustível. Então, 100 metros cúbicos. A constante dos gases. E aí vamos ver se eu não erro ela. É 8,314 quilojoules por quilograma e Kelvin. Certo? E aí, ó, como eu estou trabalhando aqui em Pascal, eu vou trabalhar isso aqui em Joule por quilograma Kelvin, então ficar com 8.314, etc. Constante dela aqui. Should be. Não aqui especificamente, né? Mas tem lá alguma tabelinha aí pra gente. Mas é isso. Então, no capítulo 3, etc. Deixa eu fazer aqui. Tabela, índices, figuras, dados, peso atômico. Não vai colocar aqui não. Vai dar lá quando a gente começa a avaliar propriedades, né? Olhando propriedades. Valor específico, utilizando, compressibilidade, modelo de gás ideal, estaria aqui. Equação do gás ideal. O valor do R. Assim ainda. Equações de estado. Tratando o R ali antes. Subindo. Tá aqui. Ah, tá mostrando ainda os efeitos de volume reduzido. Eu quero possibilidade. Agora sim. 8,314 kJ por kmol Kelvin. Tá? Eu sempre troco o 1 e o 3 de lugar. Então, sempre fico gaiato com ele. Tá? Isso aqui vezes a temperatura que for para a gente, falado que ele estaria 300 Kelvin. Então, 300. Lembrando que aqui, obrigatoriamente, tem que trabalhar em Kelvin, tá? E aí, o que vai acontecer? Esse Joule aqui, eu vou quebrar ele em Newton vezes metro. Só transformar um pouquinho as unidades. Sem atrapalhar nada. Newton vezes metro, será nosso Joule. Esse termo daqui, que é o Pascal, vai gerar em Newton por metro quadrado. É outra opção para a gente poder trabalhar essas expressões. Para mostrar o seguinte, olha, o Newton vai cancelar com o Newton. Certo? Eu tenho um dividido por metro quadrado, um dividido por metro, vou formar um dividido por metro cúbico. Vou cancelar com esse metro cúbico aqui. Então, sumiu isso. Sumiu os metros. Sumiu isso daqui. Quilograma, aqui é quilomol. Tá? Quilomol Kelvin. Kilojoule por quilomol. Quilomol. O Newton subiu, o metro subiu também. O Kelvin cancelou com o Kelvin. A única unidade que a gente vai ter de verdade aqui, ó, vai ser esse quilomol que está dividindo o denominador, então ele vai vir para unidade. Então o resultado final para a gente vai ser só o quilomol, certo? E a conta vai dar isso aqui, ó. 10 elevado à quinta vezes 100, divide por 8,314 e divide também por 300. Então vai dar aqui, ó, 4,00. Então 4,0 quilomol. Isso aqui é do combustível.
Então, esses 4 kmol de combustível, quando eles reagirem, certo? Eles vão gerar em produto, ou em mols de produto, aí pensa, ó, você tem 4 kmol do combustível, é como se eu pegasse essa expressão inteirinha aqui, ó, multiplicasse ela por 4. Então, precisaria de 4x, e na hora que eles forem gerar as coisas aqui, eu vou precisar de 4 vezes o A, 4 vezes o B e 4 vezes o C. Então, mols do produto. Eu entrei com 1 lá naquela expressão, é só entrar com 4 agora, né? 4 para multiplicar, né? O valor do A, mais o valor do B, mais o valor do C. Certo? Que é o número de mols disso, o número de mols disso, mais o número de mols disso, que vai dar o número de mols dos produtos. Certo? Então, basicamente, estou pegando a expressão lá e multiplicando por 4. Esses valorizinhos para a gente poder chegar no que a gente precisa. Então, isso vai dar para a gente. Valor do A, 1,08. E aí nada fica mais redondinho agora. Em contas. Outro B. Valor do C. Opa. Então, isso vai dar 4, que multiplica, no parênteses, 1,08, mais 3,98, mais 7,0238. Então, vai dar 48,375, mais ou menos, né? Quilomols de produto. Então, para cada 4 quilomols de combustível, a gente vai ter 48,38, mais ou menos, né, quilomols de produtos sendo formados. Tá? Então, para a aula de hoje, esse aqui é o, vamos dizer assim, o mais complicadinho, né? Pedindo de outras coisas, a gente pegar outras equações da termodinâmica e poder resolver também. Certo? Alguma dúvida, gente, nesse exercício? Os outros que a gente fez antes? Por enquanto não tem dúvida não, mas vou dar uma revisada nessa parte aí. Tá bom.